Olá, pessoal! Lembra que a professora falou que o ponto médio, as medianas e o baricentro são todos elementos que são calculáveis? Pois é. Agora a professora vai ensiná-los a calculá-los. O ponto médio vocês já sabem. Agora vamos falar da mediana e do baricentro. Temos aqui um triângulo qualquer. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exercício, vocês vão ver, vai ser dado para vocês um triângulo e vai ser pedido para vocês calcule a medida das medianas e calcule o baricentro deste triângulo. Pois muito bem, vocês sabem que a mediana, que um triângulo tem 3 medianas. E vocês sabem que essas medianas são segmentos de retas que partem aqui, ó, do vértice do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto. Esses pontos médios, nós vamos chamá-los de letra D, E e F. Tá? São 3 pontos médios. E esses pontinhos vermelhos são os pontos médios. E as medianas são essas retas verdes. Esse segmento de reta verde. Essa outra. Esse outro segmento de reta. E esse outro aqui são as medianas. Então, para calcular as medianas, nós precisamos primeiro calcular quem são os pontos médios. Então, eu já deixei aqui do ladinho o cálculo do ponto médio, porque matemática no computador é muito complicado. Então, eu já deixei pronto para mostrar para vocês. Eu já deixei pronto para mostrar para vocês e eu só vou orientando. Olha só. Aqui, primeiro vamos calcular o ponto médio D. Vamos apagar os demais. Vamos fazer um de cada vez. O ponto médio D, vamos calcular a coordenada x, quanto vale para x e quanto vale para y. Primeiro, x1 mais x2 dividido por 2. Quem é o x1 e quem é o x2? Ó, vamos pela ordem, ó. O que vem primeiro é o B e o que vem depois é o C. Então, x1. Quanto vale o x do B? Menos 4. Quanto vale o x do C? Ó, vindo na linha reta no eixo x, vale 0. Então, menos 4 mais 0 é menos 4. Dividido por 2, menos 2. E para y? Quanto vale o y do B? Vindo em linha reta até o y, até o eixo y, ó, vale 2. E para C? Quanto vale o y? Vale 4. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, dá 3. Então, o ponto médio entre B e C vale menos 2 e 3. Maravilha. Agora, vamos ver aqui, ó, a mediana. A mediana é a distância desses dois pontos. Percebam que essa mediana aqui, ó, coincidentemente, é a altura do triângulo, tá certo? Então, a altura e a mediana, elas são coincidentes. Coincidente quer dizer, estão exatamente uma em cima da outra. E aqui do ladinho, ó, eu já coloquei aqui o cálculo da distância entre esses dois pontos. Comprimento da mediana é a distância entre os dois pontos, tá? Quem são esses pontos? As extremidades, A e D.
onde o x2 é a última letrinha, é a letrinha que vem depois, e o x1 é a letrinha da frente, em ordem alfabética. Tá certo? Aí eu coloco a letrinha aqui, ó, distância de AD em ordem alfabética. O x2 é o de trás, que no caso é o D, e o x1 é o da frente, é o A, tá? Y2 é o de trás, que no caso é o D, e o Y1 é o da frente, que no caso é o A. Tá certo? Coloquei a formulazinha aqui, certinho. Sempre escrevam a fórmula, tá? Sempre escrevam a fórmula, para você ir se acostumando e memorizando a fórmula. Não cometa um erro de não reescrevê-la. Reescreva sempre. E aí você vai colocando aqui as medidas. Você vai lá no ponto D, que você acabou de descobrir quanto é. Que você colocou aqui, ó, o ponto D. Você acabou de descobrir quanto vale. O x2, que é o D. O x do D, menos 2, menos 2. Menos da fórmula, você copia. O x do 1, que é o A. O x do A. O A vale 2, vale 2. Então, vai ficar menos 2 com menos 2 elevado ao quadrado. Mais o y do 2. O y do 2 é o D. Vale 3, vale 3. Menos da fórmula. O y do 1, que é o A, vale menos 6. O menos da fórmula com o menos do número ficou mais. Por isso que aqui ficou mais 6 ao quadrado. Tá certo? Aí aqui ficou menos 2 com menos 2, menos 4. Porque aqui você está juntando, você não está multiplicando nem dividindo. Então, você não usa a regra de sinal, tá? Você está juntando dívida. Você deve 2 e deve 2. Então, você deve 4 ao quadrado. 3 mais 6, 9 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. E 9 ao quadrado, 81. 81 mais 16, raiz de 97. 97 é primo, não tem como fatorar e nem raiz quadrada exata. Deixa como está. Então, a medida, o tamanho, o comprimento desta mediana, a distância entre esses dois pontos, é raiz quadrada de 97. Tudo bem até aí? Vamos ver qual é o próximo ponto médio. O próximo ponto médio é o ponto E. Nós vamos chamá-lo de ponto E. Ponto médio entre esses dois pontos, onde é o meio, exatamente o meio, a metade desses dois pontos. O ponto B e o ponto A, é o ponto E. Muito bem. E onde está a mediana? A mediana é essa aqui. A mediana é essa daqui. Qual vai ser o comprimento desta mediana? A distância entre dois pontos. Vamos ver. O ponto médio, que é o ponto E, ele vai estar localizado x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Então, vamos lá. O ponto B mais o ponto A. Começando com o x. O ponto A, a coordenada x do A. Você está no ponto A. Quanto vale o x do A? Você vai seguir em linha reta no eixo x. Quanto vale? Vale 2. Agora no B. Em linha reta no eixo x. Quanto vale? Menos 4. Então, 2 mais menos 4 dividido por 2. Mais com menos dá menos 4. 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Muito bem. Agora, vamos ver para y. No ponto A, você segue em linha reta
no eixo Y, vale quanto? Menos 6. No B, segue em linha reta até chegar no eixo Y, vale quanto? 2. Menos 6 mais 2, menos 4, dividido por 2, vai dar menos 2. Então, o ponto médio, que é o ponto E, tem que coordenada? Menos 1 para X e menos 2 para Y. Muito bem. Agora, vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Qual a medida da mediana? A medida da mediana, a distância entre os pontos C e E. A distância entre os pontos C e E é x2 menos x1. Ó, quem é o x2 e quem é o x1? O x2 é o E, ó, o de trás menos o da frente. O 2 é o E e o 1 é o C. O E, você acabou de encontrar o valor. O x2, que é o ponto E, vamos ver se cabe aqui, vale quanto? Menos 1. E o x1, que é o C, vale 0. Muito bem. Ao quadrado, mais y2, que você acabou de calcular, vale menos 2. Menos da fórmula. E o y1, que é do C, vale 4. Muito bem. Então, menos 1 menos nada, continua menos 1 ao quadrado, mais menos 2 com menos 4, menos 6 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 6 ao quadrado é 36. 36 mais 1 é raiz de 37. 37 é prima e não tem raiz quadrada exata. Deixa como tá. Então, a distância do ponto C ao ponto E, o comprimento desta mediana é raiz quadrada de 37. Muito bem. Agora, vamos calcular o próximo ponto médio, que vai ser o ponto F. O ponto médio, o ponto que fica bem no meio do segmento CA, é o ponto F. E onde fica este ponto? Onde é a coordenada? Qual é a coordenada do ponto F? Qual é a coordenada do ponto médio F? x1 mais x2. O x1 é o A e o x2 é o C, em ordem alfabética, tá bom? Quanto vale o x do A? 2. Seguindo o ponto A no eixo X em linha reta, ó, até chegar no eixo X, vale 2. Quanto vale a coordenada x no eixo C, ó? Seguindo em linha reta, até cortar o eixo x, vale 0. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 vai dar 1. Agora, para y, A para y vale menos 6. E o C para y, 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, o ponto médio F vale para x 1 e para y menos 1. E a mediana? A mediana vai do vértice B até o ponto médio F. Qual vai ser o comprimento desta mediana? Quanto mede a mediana? Qual a distância entre esses dois pontos? Vamos ver, eu coloquei aqui. Distância de BF. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Distância de BF, em ordem alfabética, B primeiro, F depois. Então, esse é o 1, o B é o 1, o F é o 2. Então, de trás menos o da frente. Então, o x2 é do F e o x1 é o B. y2 é o do F e o y1 é do B. x2
Então, é do F, vale 1, menos x1 é do B. O x do B vale menos 4. Com o menos da fórmula, fica mais 4 ao quadrado. O y2 é do F, vale menos 1. Menos da fórmula. O y1 é do B. O y do B vale menos 2. Ou, vale 2. Muito bem. 1 mais 4, 5 ao quadrado. Menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Menos 3 ao quadrado é 9. 25 mais 9, 34. Raiz de 34 não tem exata, deixa como tá. Isso significa que a distância entre B e F, o comprimento, a medida desta mediana, BF, é raiz quadrada de 34. Maravilha! Agora, eu vou falar para vocês como calcular o baricentro. Quem é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. É essa intersecção aqui que nós chamamos de ponto G. O ponto G é conhecido como baricentro de um triângulo. Ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. É ele que faz com que uma mesa, um tripé, seja mais firme que uma mesa de 4 pernas. Porque vocês já repararam que uma mesa de 4 pés, ela pode ficar bamba, mas um tripé nunca fica bambo, por causa do baricentro. É ele que faz, ele que torna, ele que tem esse ponto de equilíbrio. É o baricentro. Como que calcula o baricentro? Como encontrar esse baricentro? É muito simples, muito fácil. Basta que você calcule, como é plano cartesiano, ele tem um valor para x e um valor para y. Você tem que calcular o seguinte, não é um tripé? São 3 vértices, A, B, C. Você vai somar as coordenadas de x, A, x, B, x, C. E dividir por 3, é uma média aritmética. Você vai somar as 3 coordenadas de x, as 3 coordenadas de y e dividir por 3 e achar o centro do triângulo. Muito bem. E aqui está a fórmula, ó. O x do ponto G e o y do ponto G. E as coordenadas desse baricentro está aqui. O x do G e o y do G. No caso do nosso triângulo aqui, vai ficar desta forma aqui. O x do A vale 2. O x do B vale menos 4. E o x do C vale 0. Somando 2 com menos 4 e 0, vai dar menos 2. Dividido por 3, menos 2 terços. Agora, vamos ver a coordenada para y. O y de A, menos 6. O y de B, vale 2. O y de C, vale 4. Aí, vai ficar 0 sobre 3, que é 0. Então, o ponto G vai ficar exatamente em cima de menos 2 terços para x e 0 para y. Ele vai ficar exatamente em cima do eixo x, como mostra aqui na nossa figura, porque ele não tem coordenada para y, ele só tem coordenada para x. E é assim que se calcula, sempre, sempre. O baricentro é o mais simples de todos. Você tirar a média aritmética dos 3 vértices, né? Como são 3, você divide por 3, tanto para x quanto para y, e acha o ponto G. Simples, né?
E agora a gente vai treinar para ver se vocês realmente aprenderam. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo mais vezes, volte quantas vezes quiser e vamos para o exercício. Tchau!